Deixa aparecer a vozinha, gravando. Graças a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui estudando a carta de Paulo aos Efésios. Com a graça de Deus, nós estamos agora no capítulo de número 3 desta missiva, desta epístola ou desta carta, uma das joias das Escrituras do Novo Testamento e uma das mais belas cartas paulinas. Como nós aprendemos na introdução dessa carta, é a irmã gêmea da carta aos Colossenses. Por quê? Porque a carta aos Efésios, ou a missiva aos Efésios, né, ela é uma missiva, né, como eu posso dizer, eclesiológica, né, porque ela é para a igreja, né? É uma eclesiologia. E a carta aos Colossenses ela é cristológica. Por quê? Porque a carta aos Efésios fala do corpo da igreja e a carta aos Colossenses fala da cabeça, que é Cristo Jesus. Então, quando nós aprendemos a estudar as cartas, né, as epístolas, desse ponto de vista, por exemplo, a carta aos Colossenses, cristológica, a carta aos Efésios, o nome agora, eu vou lembrar. A carta aos Romanos é soteriológica, a carta aos Coríntios ela é apostólica, porque Paulo está falando do seu apostolado, né? Romano da salvação e por aí vai. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Pai, de amor e bondade, de grandeza e de glórias, em nome de Jesus. Nós damos graças ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, para aprendermos de ti e da tua palavra. Nos dê ensinamento e entendimento nesta noite, para que possamos aprender com os teus filhos e também ministrarmos a tua palavra com graça e com unção em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Né? Então, queridos, hoje nós vamos falar acerca do mistério comissionado. Nós aprendemos na aula passada sobre o mistério revelado. Eram 2 pontos, né? Então, hoje nós vamos aprender acerca do mistério comissionado, pois Paulo recebeu uma revelação e, diante dessa revelação, ele recebeu uma comissão, uma ordem de pregar o evangelho para um povo chamado gentil. O texto básico, referência para nós estudarmos hoje é dos versículos 7 ao 13. Então, vamos fazer menção nesta noite dessa porção da palavra que diz assim: do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo ou o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e admoestar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme
sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Aqui eu quero fazer, deixa eu marcar aqui, senão eu me perco. Se for pecado riscar a Bíblia, eu não vou para o céu, não, viu? Que a minha é toda riscada. Aqui, queridos, eu quero fazer um ponto aqui, que aqui diz o seguinte, né? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Olha só, né? Então, aqui há um plural. Se os irmãos não achar que é pecado, marcar aí também, viu? Está falando aqui, ó, nos céus. Por quê? Porque há mais de um, não está no singular, no céu. Porque nós temos o céu atmosférico, que os nossos olhos conseguem ver, né? Tem o céu galáctico das galáxias, né? Que está, né, há anos-luz aqui. Tem o céu, né, que é o terceiro céu, que é o trono de Deus. A Bíblia nos faz menção desses três céus, porque João e o apóstolo Paulo, ele adentrou ao terceiro céu. Esse céu das galáxias, né, que fica após as nuvens aí, onde os astronautas eles ficam aí vigiando aí o espaço, foi nesse ambiente das galáxias que há, né, e que houve registrada na Bíblia grandes batalhas espirituais entre anjos e demônios, como uma das batalhas mais conhecidas é a batalha do arcanjo Miguel contra os reis ali, os principados, né, dos reinos das trevas, para entregar a mensagem a Daniel. E assim não é diferente. Com isso, nós entendemos que é nas hostes celestiais que os principados e potestades, eles tentam impedir a nossa bênção, as nossas orações chegarem, né, diante do Senhor, o nosso socorro vinha ao nosso encontro, em nome de Jesus. Então, prossigamos. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso. Nós vamos estudar esse acesso aí, viu? E acesso com confiança pela nossa fé. Observe que a fé é algo individual que cada um tem. Sempre que Jesus curou alguém, ele disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Não é só a fé do seu poder de Deus, o poder no nome do Senhor. É a fé de quem ora e a fé de quem recebe, né? Último versículo. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por quê? Aqui nós entendemos isso, quando o apóstolo Paulo aqui fala para os irmãos não desfalecer nas suas tribulações, porque o apóstolo Paulo escreve esta carta estando preso por pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Com isso, amados irmãos, nós já podemos entender o quê? Nós já podemos entender que o crente, o cristão, ele passa por tribulação e por provação. Por muito tempo, nós às vezes entendemos, antes de adentrar aqui na leitura, que nós não passamos por tribulação além das nossas forças. Mas eu já ensinei isso algumas vezes, por quê? Porque a segunda carta de Paulo aos Coríntios, depois os irmãos vejam, eu até mesmo agora, se os irmãos quiserem, no capítulo 1 e o versículo... Só um minutinho, vou ali, tem um barulho aqui na frente. Aqui. Só um pouquinho. O microfone do nosso irmão Lucas e da Simone e da Paula que está aberto. Então, nós observamos, queridos, que no capítulo 1 e no versículo 8 da segunda carta aos Coríntios, saudosa lembrança, o Francisco está procurando aí, ele vai confirmar para mim, diz o seguinte: o apóstolo Paulo diz que eles passaram por uma tribulação
tão grande que até da vida eles desanimaram. Uma tribulação além das suas forças, que até da vida eles desanimaram. Então, nós entendemos que a tribulação vem, o que precisa permanecer a nossa fé, a nossa confiança, em nome de Jesus. Vala-me, Deus do céu, nem entrei na leitura, o tempo já se foi. Vamos lá. No final do versículo de número 6, Paulo ele equiparou o mistério ao evangelho. Nós vimos aqui, né? Ele diz o seguinte, aqui, ó, versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo evangelho. Então, uma vez que Paulo ele equipara o mistério ao evangelho, nós observamos que é por meio do evangelho que os judeus e os gentios, eles são unidos em Cristo, né, em Cristo Jesus, porque o mistério foi a verdade, a palavra revelada a Paulo, né? E o evangelho é a verdade proclamada por Paulo no versículo de número 7. Então, o evangelho foi um mistério revelado a Paulo e proclamado por Paulo, né? Ali, tanto a judeus como a gentios, porque sempre que ele viajava, ele pregava nas sinagogas, ele fazia questão de pregar nas sinagogas também aos judeus. E nós aprendemos com isso que o apóstolo Paulo fala sobre o grande privilégio de ser o quê? Dispenseiro, pregoeiro, ministro, evangelista, missionário desse mistério. Aqui eu quero marcar um pontinho aqui, querido, que às vezes eu vejo hoje muitos de nós, vou nos colocar no meio, que quer essa dádiva para ter status, para ter posição, para ter fama, para ter conhecimento. Mas o apóstolo Paulo não teve nada disso. Ele teve perseguição, açoite, prisões e foi, além disso, tido como herege por muitos dos seus irmãos. Ou seja, ser pregador, ser ministro, ser obreiro, não é status, é serviço, não é ser visto, é ser esquecido, muitas das vezes, porque Paulo vai dizer lá em Atos que na sua defesa, né, ali apresentando ao rei, ninguém esteve diante dele simplesmente para lhe dar uma palavra, né, ou um apoio. Queridos, há 3 nomes que definem um obreiro, que definem um ministro, né? Que hoje, como eu postei outro dia para os irmãos, ninguém quer ser co-pastor, não, né? Nem subdeus o cão quis ser, né? Então, não quer ser só Deus. Então, olha só, há 3 nomes que é dado a um ministro, a um obreiro, né? Seja ele diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, reverendo, comendador ou semideus. Diz assim, ó, doulos, quer dizer aquele que serve, servo, escravo, do grego, doulos. A segunda palavra é diacono ou diaconia, que quer dizer aquele que se arrasta, que se agacha para servir, aquele que se humilha para servir. Por quê? Porque as mesas, na época em que foi escrito, elas tinham em torno de 50 a 60 centímetros de altura. Então, os diáconos serviam agachados, se agachando, reverenciando. E a terceira palavra é ruipereu, ruipereta, que era um escravo condenado pela guarda pretoriana a prestar um último serviço ao império, e eles eram colocados nas galés. Para quem não sabe o que é uma galé, eles eram remadores de galé, era o porão dos navios, aonde eles remavam até a morte, e quando eles desfaleciam de cansaço, eles eram jogados ao mar. Então, quem quer ser obreiro para servir tem que entender
que há essas três definições para obreiro. Ser um escravo, um servo, aquele que se agacha para servir, ou um escravo condenado à morte pela multidão de seus pecados. Amém? Prossigamos, né? O apóstolo Paulo chama a si mesmo de o menor de todos os santos. Ele usa esse termo porque ele foi perseguidor da igreja, ele não teve o privilégio de andar com o Senhor. Ou o membro mais vil do povo santo, aquele mais insignificante por ter perseguido, ou o menor do que o mínimo, né? Olha, o menor do que o mínimo. Até porque, quando Paulo ele resolve usar, né, o seu nome Paulo, Paulo não se tornou Paulo, ele já era chamado de Shaul, Saul, né, Saulo, né? Seu nome israelense, seu nome judeu. Paulo é o seu nome grego. E ele, como ia pregar aos gentios, ele opta por Paulo, e o seu nome já quer dizer aquele que é pequeno ou pequeno, aquele que denota-se pequenez, né? O significado ali do seu nome. E segundo a tradição, ele era de pequena estatura, em torno de 1,60 m, por aí, 1,55 m, 1,60 m. Ele sentia-se indigno por causa do seu passado, e ele vai relatar isso, os irmãos que notam e querem ler depois, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo de número 9, né? E o apóstolo Paulo, ele diz acerca de seu passado, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, 3, ele diz o seguinte: apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante, né? Então, quando ele diz isso, né, ao dizer isso, ele era o menor dos santos. E aqui ele apresenta para nós que ele não estava sendo nem hipócrita, nem se desfazendo de sua autoridade. Ele estava apenas fazendo referência ao seu apostolado, que ele foi escolhido por Cristo, apesar de ele ser quem era, trazendo um ensinamento aos irmãos que Deus não escolhe aquele que é santo, Deus escolhe aquele que tem chamado, que tem coragem, que tem ânimo, que tem desejo, que tem vontade de trabalhar, né? Ele escolhe apesar de nenhum de nós tínhamos condições de ser quem somos, de ter o que temos, mas apesar de sermos quem éramos, o Senhor nos escolheu, né? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele combina humildade pessoal com a sua autoridade apostólica, validando assim o seu ministério. Aqui eu abro um parêntese para dizer: não permita que ninguém desfaça de você apresentando o seu passado. Nós não vivemos de passado, mas de presente, porque a palavra diz: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez e se faz novo em nossas vidas por Cristo Jesus. Amém? Na verdade, ele, ao minimizar a si mesmo, ele engrandecia o seu ofício, porque ele tinha, né, obras, ele tinha atos, ele tinha gestos, ele tinha atitude, né? Ele tinha legado, porque ele tinha história. Aí eu abro um parênteses: e nós, quem somos, o que temos e o que temos feito, né, em prol do reino e da obra de Deus, né? Ensinamento para nós. Paulo, o apóstolo Paulo ainda vai falar sobre a necessidade do poder de Deus, né? Ou seja, para anunciar esse mistério, o ministério da pregação, ele é um dom. Então, querido, o ministério da pregação é um dom. Só que esse
dom tem que vir com autoridade, né? Tem muitas pessoas que têm esse dom, mas têm medo, né? Não é mesmo, bispo? Tem uns bispos aí que está pensando usar esse dom com autoridade. Deus te deu a autoridade. Então, exerça esse dom com autoridade. Tenha temor e tremor, mas nunca covardia, né? Tenha humildade, tenha reverência, mas não se acovarde de falar com ousadia aquilo que Deus te chamou para falar em nome de Jesus, com o dom que Deus te deu. Mas, então vamos aqui, ó. O ministério da pregação é um dom, mas não pode ser exercido sem o poder, né? Versículo de número 7, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que foi dado segundo a operação do seu poder. Esse seu poder aqui não é do apóstolo, é o poder de Deus na vida dele. É o poder de Deus na nossa vida, né? E Paulo ele vai usar aqui duas palavras gregas para definir esse poder, que é energia, né? E dinamis, né? Ou seja, ambas essas palavras, elas querem dizer o quê? Invencibilidade do evangelho. O evangelho, ele é invencível, né? Então, nós temos que ter cuidado disso. Eu quero abrir um parênteses aqui, querido. Nós estamos vivendo uma perseguição velada e as pessoas não estão percebendo a gravidade disso. Abrindo aqui esse parênteses, outro dia o pastor Marcos Feliciani, ele foi processado porque estava falando de demônios e usou o nome de algumas entidades e algumas religiões, né, se ofenderam. Nas redes sociais tem uma psicóloga, né, que está sendo massacrada e indiretamente nós também, as pessoas nas redes sociais dela, dizendo que nós merecemos a morte, sermos torturados como antigamente, simplesmente porque eles não querem que cristãos assumam nada na sociedade. Só porque ela é psicóloga e é cristã, eles estão massacrando ela, porque eles falam que o que está sendo votado no Congresso é que do cachorro ao rato pode ser psicólogo, menos o cristão. É o que está sendo aprovado no Congresso, viu? Todo e qualquer de tudo pode ser psicólogo. Agora, o cristão não pode. É o que está sendo aprovado lá, né? E por ela ser psicóloga, né, e cristã, eles estão massacrando ela. Então, nós temos que se prepararmos para essa perseguição que está por vir, estar vindo já ao nosso encontro. Pois bem, o apóstolo Paulo ele desenvolve aqui o privilégio de pregar o evangelho em 3 etapas. O privilégio, pregar o evangelho é um privilégio, né? Ele divide aqui em 3 etapas. Aqui é o ministério dele, né? Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo prega o evangelho aos gentios, né? E ele fala das suas insondáveis riquezas de Cristo. Está aqui atrelado ao versículo de número 8, né? Onde ele foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis do Senhor Jesus Cristo. Essa é a dádiva, né, de pregar o evangelho. Ou seja, o evangelho, querido, são boas novas. E essas boas novas do evangelho tem que ver, ou nós temos que ver, tem que vir, né, com as insondáveis riquezas de Jesus Cristo. Entre essas insondáveis riquezas, né, o que são essas riquezas? Vamos lá. Algumas aí, os irmãos que vão notar, vou falar pausadamente para os irmãos entender. Apenas umas aqui, né, para nós ver, né? As boas novas do evangelho, né, tem que ver com insondáveis riquezas de Cristo. Então, o que são essas riquezas de Cristo? Primeiro, a ressurreição
da morte do pecado, a ressurreição da morte do pecado. Segundo, a libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo. Nós já vimos isso nas aulas passadas. Terceiro, entronização ou entronização vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais. Iremos sermos entronizados com Cristo nas regiões celestiais. Quarto, reconciliação com Deus. Quinto, os irmãos, vê aí, reconciliação uns com os outros. O fim é a mesma coisa, é só um segmento, viu? Quinto, reconciliação uns com os outros. O fim da hostilidade, a derrubada do mundo da inimizade. O quinto é bem longo, né? Reconciliação uns com os outros, o fim da hostilidade, a derrubada do muro da inimizade. O sexto, o ingresso na família de Deus. Tudo isso nós já vimos, né? Sétimo, a herança gloriosa em Cristo no novo céu e na nova terra, né? Então, aqui são algumas dessas riquezas das boas novas insondáveis que o Evangelho nos proporciona. Essas riquezas são o quê? Insondáveis, ou seja, inesgotável, inexploráveis, né? E o sentido literal dessa palavra, existe uma palavra grega que fala anexniastos, que significa cuja pista não pode ser achada. Qual é o sentido desta palavra? Assim como a terra ela é vasta demais e não há como estudar toda ela, assim como o mar, ele é tão profundo que não há como descobrir as maravilhas que há no seu fundo, assim também o Evangelho, ele é insondável, incapaz, né, de explorarmos todas as suas riquezas para nós, né? Então, o apóstolo Paulo ele coloca esta palavra, né, anexniastos, referindo-se a isto, né? Então, o evangelho ele é bendito, é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Segundo lugar, o primeiro lugar, né, para desenvolver o privilégio da pregação do evangelho é pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Segundo lugar, manifestar o mistério a todos os homens, está no versículo de número 9, né? E demonstrar a todos, quando fala aqui todos, queridos, né, a todos em geral, universal, qual seja a comunhão do mistério que desde os céus, né, os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Ou seja, né, o versículo 9 aqui não é a repetição do versículo 8. E aqui, né, há pelo menos 3 diferenças relevantes, né, nesse versículo 9. Primeiro, a pregação do evangelho agora é definida não com evangelismo, mas sim como fortizo, né? O que isso quer dizer? Que agora o pensamento muda de conteúdo da mensagem boas novas, né, para a condição daqueles quais é proclamado o evangelho, né? Uma coisa é pregar o evangelho, outra coisa é as pessoas que são ouvintes do evangelho, ou seja, essas boas novas para a condição daqueles as quais é proclamada nas trevas da ignorância do seu pecado, querido. Porque às vezes o comichão nos ouvidos é tamanho, né, que eles não querem obter o conhecimento do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja,
né? Lenski, ele fala algo interessante, aspas para ele. Pregar o evangelho aos gentios era como expor o profundo mistério à plena luz do dia, de maneira que todos pudessem vê-lo, né? E para um judeu fazer isso, queridos, ele era massacrado, assim como foi o apóstolo Paulo. Assim como foi o apóstolo Paulo. Ou seja, né? Essa era a missão que o apóstolo Paulo tinha recebido de Cristo, para lhes abrir os olhos, a fim de que eles se convertessem e fossem libertos das trevas para a luz, e libertos do poder de Satanás para Deus. Aí os irmãos notem aí para depois, Atos 26, 18. É o que está falando isso, né? Em 2 Coríntios 4:4, o diabo ele cega o entendimento das pessoas, né? Em 2 Coríntios 4:6, evangelizar é levar luz onde há trevas, né? Ou seja, levar luz aonde há trevas para que os olhos sejam abertos para ver. Olha que coisa interessante. Segundo, né, eu falei aqui que éramos pelo menos três, né? Três diferenças relevantes. O segundo, entre os versículos 8 e 9, há uma mudança de ênfase. No versículo 8, a mensagem de Paulo é quem? É Jesus Cristo. E no versículo de número 9, a mensagem do apóstolo Paulo é a igreja, é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a terceira ênfase, para nós concluir, que não vai dar tempo de terminar, não. Diz o seguinte: Paulo dirige seu ministério, no versículo 8, aos gentios, e no versículo 9, a todos os salvos, sem distinção. Então, amados irmãos, vocês perceberam a necessidade de nós estarmos atentos à leitura bíblica, pausadamente, ao seu contexto, para que a gente possa ter um raciocínio, um discernimento, como assim, nas nuances do texto, para podermos extrairmos do texto todo o alimento que ele quer nos passar. Por isso que há uma diferença de ler, de passar os olhos e de estudar. Tem técnicas aí que você lê a Bíblia em um mês. Eu levo 2 anos e ainda lê mal lida. Né? Nós estamos aqui já em umas 20 aulas, agora nós estamos no capítulo de número 3. Eu não sei se é ruindade do professor ou né, se realmente é difícil de fazermos esse estudo minucioso da palavra de Deus. Então, observe, né? No versículo 8, né, ele vai se dirigir aos gentios, e no versículo 9, a todos os salvos sem distinção. Olha que interessante. Não é a todos sem distinção, é a todos os salvos. Viu que como é gostoso a gente saborear esses detalhezinhos, né, da palavra de Deus? Então, vamos lá. Por isso, Paulo menciona que o Deus que criou o universo agora começou uma nova criação. Que nova criação foi essa que Deus criou? Quem souber aí responde. Quando eu tomo um copo d'água, porque eu tomei só um golinho e a garganta continuou seca. Abra aí, quem quiser falar, abra aí o microfone. Vai. Olha lá, o bispo Armando, bispo Francisco, bispo Simona, a bispa Paula, esposa agora de pregador, conferencista. O Dias agora é conferencista, Francisco. Sabe não, irmão? Então vamos lá. A nova criação, queridos, é a igreja. Né? A igreja, né, é a nova criação. Por quê?
Deus criou quem? Criou o homem, né? Mas Deus, quando criou o homem, ele fez distinções de povos. Judeus, o seu povo escolhido, e os gentios. Mas com Cristo Jesus, para trabalhar a salvação do homem judeu e gentil, que não foram capazes de levar uma vida de integridade diante de Deus, Deus criou a igreja. Agora, o povo de Deus não é mais judeu nem gentios, é a igreja. E quando eu falo igreja, eu falo daqueles que verdadeiramente servem a Deus. Por quê? Porque a igreja, quando Jesus veio buscar a igreja, que é o seu povo, o Senhor tirou a igreja do mundo, tirou o mundo da igreja e vai tirar a igreja da igreja. Ou seja, nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrará ou herdará no reino de Deus. Infelizmente, nem todos aqueles que tomam santa ceia serão salvos, para ser mais preciso com os amados irmãos. Amém? Ou seja, né? E um dia completará essa missão, né? No final, Deus unirá todas as coisas em Cristo e debaixo de Jesus Cristo. Isso está lá no capítulo 1, versículo 9 e versículo 10, que nós já estudamos. Aqui em Éfeso, no capítulo 3 e no versículo 9, Paulo junta criação e redenção, falando acerca de quê? Que o Deus que no princípio criou todas as coisas, no final criará todas as coisas, né, novamente. Louvado seja Deus, né? Olha só. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Vamos lá. Terceiro lugar, querido, eu vou de 8h30 a 9h30, 1h em 15 minutos, vou ver se eu concluo pelo menos essa parte aqui, esse terceiro ponto, né? Louvado seja Deus. Terceiro lugar, né? O terceiro lugar, para nós falarmos acerca do privilégio de pregar o evangelho. Terceiro lugar, tornar conhecidas a sabedoria de Deus para os poderes cósmicos, está no versículo de número 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, né? Algo que está além da nossa compreensão humana, compreensão carnal, sem a revelação do Espírito Santo de Deus. O que isso vai nos ensinar, querido? Vai nos ensinar que o evangelho é endereçado aos homens, mas traz também lições para os anjos, né? Para os anjos. Diaconisa Eva, você está aí, eu estou vendo que seu nome está aí. Me diga aí o nome de 3 anjos. Olha. 3 anjos. Alguém sabe o nome de 3 anjos? Ah, ninguém sabe. Fala aí, quem souber. O nome de 3 anjos. Não acredito, não, mas rapaz, o estudo da angeologia é interessante. Há muita gente adorando anjo, então para a gente adorar anjo tem que saber pelo menos os nomes, né? Tem o anjo Gabriel, o anjo Rafael. Vai. E Gabriel, Rafael. Até porque eu botei o nome do meu filho de Rafael, porque ele é um anjo. Pois me mostra na Bíblia o nome de Rafael na Bíblia. Não é Rafael, não?
Mas não sei, você que está dizendo, eu quero na Bíblia, onde é que ele está? O nome de Gabriel é fácil de provar. Gabriel. O nome de Gabriel foi o anjo que anunciou o nascimento de Jesus a Maria e a Isabel, e também as revelações de Deus a Daniel. E Rafael fez o quê? Aí, tá vendo? Não que esteja lendo em algum lugar, mas ele fala que é citado no livro de Tobias. Tobias é um livro apócrifo, quero Bíblia. O livro de Tobias é um livro extra-bíblico, é um livro conselheiro, é um excelente livro, né? É um livro magnífico para conselhos, mas ele não é inspirado. Ele é um livro de autoajuda, é um livro que está na Igreja Católica, né, como livro apócrifo. Serafim, querubim e arcanjos. Aí são as nomenclaturas, as hierarquias de anjos, né? O arcanjo, o querubim, o serafim e o anjo, né? São as suas hierarquias. A hierarquia maior é o arcanjo, que é o arcanjo Miguel, né? Eu pedi 3 nomes porque para justamente ver o raciocínio dos irmãos. A Bíblia faz menção das hierarquias, anjos, arcanjos, querubins e serafins, né? Digamos dessa forma, né? Anjos, serafins, querubins e arcanjos nessa hierarquia, mas menciona o nome de 2, Gabriel, o mensageiro, e o arcanjo Miguel, o guarda, o redentor guarda de Israel, aquele que lidera o exército de Deus, aquele que o seu nome quer dizer quem é maior ou semelhante a Deus, o único que tem poder de lutar diretamente com o terceiro anjo, que leva o seu nome de Lúcifer, que foi aquele que caiu. São esses 3 que tem na Bíblia, né? Que a gente pode, tem tanto na Bíblia, na nossa Bíblia, como na Bíblia católica, como Bíblia revelada, como canon. Aspas para Lúcifer, né? Porque não é um nome que tem, mas é o nome que se dá, Satanás, né? Digamos assim, né? Gabriel e Miguel. Vamos lá. Paulo diz que Deus ele está formando uma comunidade multirracial e multicultural, como uma bela peça de tapeçaria, né? A gente vê aqueles tapetinhos ali bem entranhadozinhos, porque a Bíblia diz que após a nossa ressurreição para estarmos no céu, seremos semelhantes, não seremos como, né? Seremos iguais, né? Seremos semelhantes ali aos anjos, né? Esse novo povo, formado por judeus e gentios, reconciliado com Deus e uns com os outros, revela a multiforme transformação do evangelho no homem. Olha que coisa linda, querido, né? Judeus e gentios transformados, né? E aqui o que eu acho interessante, e é colocado aqui, né? Aqui, ó, formado por, esse novo povo formado por judeus e gentios reconciliados com Deus e uns com os outros. Querido, crente arengado não é no céu, não. Como foi ministrado esses dias, ou se arrepende, pede perdão para entrar em comunhão, ou vai ter uma grande dificuldade de entrar no céu, viu? Então, vamos lá. Reconciliados com Deus e uns com os outros, revela a multiforme transformação do evangelho no homem, né? Ou seja, aqui uma palavra por quilos, mas não sei traduzir ela, né? Quer dizer sabedoria de Deus, ou seja, esta palavra quer dizer
é gado. E essa palavra ela foi usada por escritores clássicos com referência a roupas e flores. Ela era também usada para descrever flores, coroas, tecidos, bordados e tapetes trançados, né? Para falar sobre união, sobre unidade, sobre ligamento, né? Sobre membros, sobre juntas, medulas, das quais nós somos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quero concluir essa parte, eu não vou me delongar, senão vai ficar tarde, a gente termina no outro. Vamos lá. Eis, o apóstolo Paulo diz o seguinte, né? Eis que diz o apóstolo Paulo, como é a sabedoria de Deus que a igreja declara. A sabedoria de Deus que é segundo o apóstolo Paulo, né? A igreja, como uma comunidade multirracial e multicultural, é, portanto, como uma bela tapeçaria, né? Na visão do apóstolo Paulo. Seus membros vêm de uma vasta gama de situações singulares. Nenhuma outra comunidade humana se assemelha à igreja, né? Sua diversidade e harmonia são sem igual. É a nova sociedade de Deus, né? Eu acho que é por isso que o povo tem tanta raiva de nós, né? Paulo também diz que a igreja está no palco da história como o maior espetáculo do mundo, porque as pessoas nos criticam pela nossa loucura, pela nossa forma de ser, de se expressar, de falar do amor de Deus. Só que nós temos que ter cuidado acerca disso, para não sermos religiosos, para não sermos extremistas, para termos discernimento, sabedoria para ouvir e para falar com palavras sábias, né? O apóstolo Paulo diz, aquele que é mais forte, que tem mais conhecimento, digamos assim, seja mais humilde e trata o mais fraco com sabedoria, ensinando-o, não o envergonhando. Essa é a grande diferença. Fazendo-se servo dele, não superior a ele. Essa é a nossa missão, né? É aquilo que devemos fazer, né? A sua diversidade e harmonia são sem igual, né? É o novo Deus. Paulo também diz que a igreja está no palco da história como o maior espetáculo do mundo, porque enquanto o evangelho se espalha em todas as partes do mundo, essa nova comunidade cristã de cores variadas desenvolve-se, né? Cada vez mais na gente é igual maçã de bolo, quando bota, quanto mais bate, né, mais ela cresce, em nome de Jesus. E é verdade, o maior crescimento da igreja se dá não em tempo de paz, mas em tempo de crise. Interessante isso. A igreja nunca cresceu em tempo de paz. A igreja só cresce e recebe avivamento em tempos de crise. Porque eu não sei, né? Poderia dizer que é por ruindade, né? Porque não é possível um negócio desse. Vamos lá. É como a ascensão de um grande drama, né? A história é o teatro, aqui é o Hernandes Dias Lopes, né, falando sobre isso. A história é o teatro, o mundo é o palco, e os membros da igreja de todos os países são os atores, né? São esses atores. O próprio Deus escreveu a peça, para concluir, né? O próprio Deus escreveu a peça, dirige e a produz. Esse é o raciocínio do nosso irmão pastor reverendo Dias Lopes, né? Ato após ato, cena após cena, a história continua e desdobra-se. Mas quem está no auditório? Isso é ele no seu raciocínio, né? São os anjos. Quem está no auditório? São os anjos que estão nos observando, né? Eles são os espectadores do drama da salvação. Aspas. A história da igreja cristã fica sendo uma escola superior para os anjos. Os anjos ficam observando assim, dizendo, rapaz, esse
povo. Eu vou falar um negócio para você, precisa ser estudado. Eu acho que ele assim, aprendeu, né, com nós. Acredito não, Charlene. Vamos lá. Por meio da antiga criação, o universo, Deus revelou sua glória não aos anjos, mas aos seres humanos, por meio da nova criação que é a igreja, né? Então, diante disso, Deus revelou sua sabedoria aos anjos. Os anjos olham fascinados ao ver judeus e gentios sendo incorporados na igreja como iguais. É forte, né? Amém, queridos? Eu quero parar aqui, porque na próxima a gente conclui, que ainda falta um pouquinho, já é 28. Eu não quero me delongar, mas na próxima aula a gente conclui. Eu quero ser muito preciso dentro do tempo, né? Que nós temos de 40 minutos, 1 hora de ministração da palavra de Deus. Então, aqui, né, nós aprendemos acerca, né, do mistério da comissionado, da comissão, né, da pregação do evangelho do apóstolo Paulo e também ensinado a nós outros nessa noite pela sua palavra em nome de Jesus. Diante disso, eu quero expressar mais uma vez os meus agradecimentos pelos irmãos que estão participando, que Deus em Cristo vos abençoe. Espero que eu possa ter tido sabedoria para expressar aquilo que nos foi revelado pela sua palavra em nome de Jesus. Quero passar a palavra aos irmãos, ao diácono Armando, né, o evangelista Francisco, a quem quiser fazer aí alguma pergunta ou algum comentário em nome de Jesus. Minha irmã Paula apareceu aí com esse zoião aí. Quer falar alguma coisa? Bora aí, os irmãos, para nós encerrarmos. Da minha parte, que Deus abençoe em nome de Jesus. E os irmãos aí que estão na organização aí, façam as suas considerações e as suas orações finais em nome de Jesus. Rapaz, esse microfone do Francisco só funciona em casa, no serviço não funciona, não. Eu acho que é a Simone, Francisco, que faz esse mistério aí. Armando, falar alguma coisa? O microfone dele também deu B.O., o dele foi a Lana. Queridos, Pai amado, Pai querido e santo, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse ensinamento, que o Senhor nos guarde, nos abençoe, em nome de Jesus. Que a tua graça estenda-se sobre as nossas vidas e da nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Pai do Senhor, até o próximo estudo, em nome de Jesus. Viu? Paz.